E então estamos começando mais uma aula do vídeo curso de como formatar no PC. Ok? Você que vem assistindo as outras aulas, então agora essa é uma aula, não que as outras sejam importantes, essa aula é de extrema importância, que você assista com calma ou reassista depois que você assistiu, que eu vou falar para você sobre setup, configuração de setup, inicialização, tela de post, ok? Então essa é uma parte bem importante que você está entendendo que é onde a maioria das pessoas tem problema na hora de formatar, tá? Esse é um dos pontos que as pessoas têm dificuldade na hora de formatar. Então se esse é o teu caso, mesmo que não seja, é importante que você assista bem esta aula, ok? Então, continuando, né, o conteúdo do curso, eu dividi aqui no quadro, né, a inicialização do computador, ok? A inicialização, isso é importante você entender. O computador, ele tem passos durante a sua inicialização, ok? Então, quando você liga o computador, isso acontece muito rápido. Geralmente, a gente o usuário comum não nota, não identifica essa inicialização. Simplesmente você liga o computador e você já vai ver de cara, as pessoas observam basicamente aquela logomarca do Windows rodando, né? Se for o Windows 7, se for o Windows XP, aquele correndinho lá do Windows XP inicializando, ou se for o Windows 8 lá, o círculozinho do Windows 8 inicializando. Porém, aquele passo ali já não é, ali você já pulou duas etapas da inicialização do computador. Então eu fiz aqui mais ou menos como se fosse uma linhazinha do tempo, onde você consegue identificar, para tentar te explicar a inicialização do computador. Quando o computador, desde o momento que você aperta o botão em que ele liga, até o momento que está prontinho para você utilizar. Ok? Então aqui, ó, aqui é o nosso botão de power, ok? Esse botãozinho de power. Então eu liguei o computador. A primeira tela que você vai ver, né, é a tela de post. Essa tela, ela é uma tela muito rápida, ok? Ela é uma tela muito rápida, né? Ela traz, eu falo bastante disso, é importante você ler o manual de formatação, tá? Nessa parte, lá no manual da formatação, você já leu, você deve ter visto. Eu falo bastante sobre essa tela de post. Ela é uma tela que passa ligeiramente pelo teu computador. Nos computadores comprados em magazine, você geralmente não vai enxergar ela, você vai enxergar no lugar dela a logomarca da fabricante, por exemplo, CCE, positivo, fio, HP, tá? E aí logo depois vai começar a inicializar o Windows. Então é importante você saber que quando está aparecendo, por exemplo, aquela marca CCE na tua tela ali, ou positivo na tua tela, atrás daquela logomarca está inicializando a tela de post, ok? Tanto que você pode acessar essa tela, enxergar essa tela de post, na maioria das vezes teclando. Quando você vê a logomarca, você aperta a tecla Tab do teclado, ok? Ou então você pode apertar a tecla ESC, tá? Tem algumas máquinas que é a tecla Tab e outras máquinas é a tecla ESC. Eu vou mostrar melhor para vocês na prática daqui a pouco, tá? Importante a gente aprender um pouquinho da teoria da inicialização. Então você entender o seguinte: ligou o computador. É uma tela muito rápida, tá? Questão de talvez 1, 2 segundos ele fique nessa tela de post, tá? A tela de post é aquela tela onde, como eu já falei, aparece a logomarca do computador. As máquinas com Windows 8 hoje ela é muito rápida, praticamente você não nota a diferença. Ela é feita para que você não note e não enxergue ela, tá? Depois, ela vem o setor de boot, né? A área de boot da inicialização. Então, post, boot. E depois, o sistema operacional vai inicializar. Agora, aqui é interessante a gente entender o seguinte. Tudo isso aqui faz parte, né? Ele faz parte, é alterada a configuração dele através do setup. Faz parte da BIOS do computador e é alterada a configuração através do setup. Correto? Você pode acessar o setup e alterar essas configurações de post e configurações de boot. O que é o boot? Tá? É aqui que o bicho pega. Por quê? Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é o boot. Tá? O boot é como se fosse traduzindo, né, o chute, né, da inicialização do computador. Então o computador, a placa-mãe inicializou, o computador inicializou, apareceu a tela de post.
Aí ele vai chegar na área de boot. Quando ele chega na área de boot, ele tem que iniciar um sistema operacional, correto? Não importa qual sistema operacional, ele tem que iniciar qualquer um sistema operacional. Seja ele um sistema operacional Windows, seja ele um sistema operacional Linux, seja ele um sistema operacional de recovery, do setup, por pendrive, tá? Ou um CD de inicialização. Tá? Aqui é importante você entender o seguinte. Então, quando o teu computador inicializou e ele está na parte de boot, aqui nessa área de boot, você altera essa configuração, que é a configuração do boot. Tá? O que é a configuração do boot? A configuração do boot vai definir em qual unidade de disco vai se inicializar um sistema operacional. Tá? Lembrando que sistema operacional, quando eu falo do sistema operacional estou me referindo ao Windows, estou me referindo a Linux, estou me referindo ao Android, estou me referindo a um MS-DOS, qualquer um sistema operacional, né, para PC, ou, né, no caso, do notebook. Né? Certo? Então, inicializou, passou a tela de post, passou a tela de boot, aqui no boot você vai configurar a ordem de boot. Tá? Então, a ordem de boot você configura assim: quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quarto. Em algumas placas-mães você configura até quem é o quinto. Tá? É por prioridade. Então, vamos dizer que eu tenha um computador, e nesse computador, vou montar essa ideia só para você poder entender melhor, e nesse computador eu tenho 2 HDs. Você já sabe que é um HD, aquela peça que eu expliquei para você na primeira aula, né? Que eu mostrei para você. Então, vamos supor, você tem 2 HDs. Então, um HD possui sistema operacional Linux, ok? E o outro HD, vou botar aqui do lado, instalado no sistema operacional Windows, ok? Você possui 2 HDs e uma máquina. Como é que você pode configurar? Vamos imaginar que você quer inicializar, você quer carregar o sistema operacional Linux. O que você faz? Você manda o teu setup, você acessa o setup e configura a ordem de boot para que o teu HD com Linux inicie em primeiro. Agora vamos supor que você queira que, caso ele não encontrou o HD com Linux, deu defeito, está desconectado alguma coisa, então em segunda instância ele vai inicializar o HD com Windows. Então você configurou o Linux no primeiro boot e o Windows no segundo, ok? Só que além de HD, você pode configurar outros dispositivos aqui. Por exemplo, você pode configurar a tua unidade ótica, né? Ou seja, o teu leitor, teu drive de CD, teu drive de DVD, drive de Blu-ray, teu leitor de CD, né? Então você pode pegar e pode configurar o terceiro. Eu vou apagar aqui, fazer diferente esse desenho aqui. Ok, então configurei, vamos supor que eu entrei, acessei o setup. Aqui a gente está fazendo de maneira teórica, entendendo a lógica de como funciona, ok? A ideia é entender a lógica de como funciona, que daí quando você chegar num setup, num boot, num setor, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer, qual caminho você vai ter que chegar, vai ter que trilhar para chegar lá, aí você vai ter mais facilidade em descobrir. O importante é que você sabe que toda máquina vai ter uma tela de post, vai ter uma área de boot, vai ter um setor de boot, vai ter um menu de boot para configurar. Acabou. Tá? É importante você saber isso. Então essa teoria aqui é importante para você entender a lógica. Depois que você entender a lógica, o resto que vier na frente você mata. Beleza? Então vamos supor, eu configurei para que em primeira instância ele inicialize o meu HD com Linux, em segunda instância ele inicialize o meu HD com Windows, em terceira instância ele inicialize o meu leitor de CD ou o meu aparelho, meu dispositivo de leitor de CD, drive de CD, Blu-ray, como você conhece. E em quarta instância ele inicialize algum dispositivo que esteja conectado na minha saída USB. Pode ser um pendrive, pode ser um cartão de memória, pode ser algum dispositivo que esteja conectado na minha USB. Tá? E em quinta pode ser algum outro dispositivo, que algumas placas-mães dão a opção de rede e outras coisas que você pode dar boot. Tá? Eu não vou expandir muito, senão vai confundir demais. Então, importante é a gente entender que aqui a gente está falando em setup. A gente não passou para aquela outra parte
que é a parte onde o sistema operacional inicializa. Ok, então vamos imaginar que agora eu configurei a minha máquina para que em primeira instância ela inicialize o meu HD com Linux, correto? O que vai acontecer? Eu vou ligar a máquina, ela vai passar pela tela de post, vai chegar na área de boot e vai ver quem eu estou configurada para inicializar primeiro. Eu estou configurada para inicializar o HD com Linux primeiro. Então, eu vou carregar o sistema operacional Linux, correto? Você ligou a máquina, ok? Vamos dizer que você ligou a máquina, passou pela tela de post, passou pela tela de boot, e aí, o que aconteceu? O HD com Linux deu defeito, correto? Deu defeito, o HD com Linux. O que vai acontecer? Ele vai inicializar a segunda instância, no caso, Windows. Então, o sistema que vai ser inicializado vai ser o Windows, em segunda instância. Vamos imaginar que o segundo HD deu defeito, né? O que ele vai fazer? Vai inicializar o CD-ROM. O CD-ROM deu defeito, ele vai inicializar o pendrive que estiver conectado na USB. E se todos deu defeito, ele não conseguiu dar boot com nada, ele vai dar uma mensagem dizendo que não existe sistema operacional, disco não encontrado, uma mensagem em inglês, e não vai carregar o sistema operacional, vai ficar parado numa tela preta, informando erro de disco, não foi encontrado o disco, alguma mensagem semelhante. Isso varia. Ok? Agora, o que isso tudo tem a ver com formatação? Isso aqui é o coração da formatação, basicamente. Né? Do processo total de formatação, né? Que envolve a formatação. Vamos imaginar o seguinte. Agora, outra situação. Certo? Vamos voltar aqui. Eu tenho outra situação. Eu ainda tenho o meu menu de boot. Vou apagar aqui a quinta opção. E vou colocar só 3 opções para ficar mais fácil. Ok. Então agora eu tenho 3 opções. Tá? Que é geralmente 3 que a gente utiliza. E na primeira eu tenho 3 opções. E aí eu quero formatar o meu computador. Ok? Como é que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu vá formatar utilizando uma mídia de instalação. Um CD de instalação. Tá? Então eu tenho um CD de instalação e eu vou formatar o meu computador utilizando um CD de instalação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar o boot para que busque um sistema operacional no meu CD de instalação. Então, a minha primeira função aqui vai ser um drive de CD ou de DVD. O que vai acontecer? Quando o meu computador ligar, iniciar a tela de post, carregar a parte de boot, ele vai buscar um sistema operacional dentro do meu CD de instalação. Lembrando que não é qualquer CD que dá boot, tá? Não é qualquer CD que dá boot. Tem que ser um CD próprio, gravado de uma maneira correta. Gravado utilizando a forma como foi gravado, como vocês viram. Gravando com imagem ISO. Ok? Então, gravou, deu boot pelo CD. Aí, aqui ele não vai inicializar o Windows ou o Linux. Aqui ele vai inicializar o programa de instalação. Ok? Então, aqui ele vai iniciar um assistente de instalação que veio a partir do CD que você colocou no drive. E aí, com esse assistente de instalação, você vai poder formatar o teu HD, né? E fazer todo o processo de formatação do teu HD e de instalação. Entendeu? Então agora vamos imaginar a mesma situação, porém vou formatar utilizando um pendrive. Pode ser o pendrive Tools, né? Que a gente oferece, ou pode ser algum outro pendrive de boot que você tem. Tá? Então a mesma coisa, só que em vez de você colocar como primeira instância o leitor de CD, você vai colocar aqui em primeira instância a tua saída USB, onde vai estar conectado o pendrive. A saída USB, onde vai estar conectado um pendrive, e óbvio que esse pendrive tem que ser um pendrive bootável, com um programa de instalação, não é qualquer pendrive, como eu já falei para você. E aí vai acontecer o mesmo processo. Ele inicializou pelo pendrive, e aí ele vai passar, então, ao processo de instalação do sistema operacional no teu HD físico dentro da tua máquina. Ok? Então é importante você saber que você tem que alterar essa ordem. Você altera, você coloca o pendrive em primeiro, ou você põe o CD em primeiro, ou você põe o HD em primeiro. Vamos imaginar agora que eu terminei de fazer o processo de formatação com o pendrive, né? Ele
eu já dei o boot, ele inicializou o processo de instalação, como você vai aprender na próxima aula, nas próximas aulas você vai aprender como é que faz. Ele inicializou o processo de instalação, tudo, e aí ele concluiu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no setup de novo e alterar essa ordem aqui, ok? E aí, no final, isso é importante saber a lógica, né? No final, o que vai acontecer? Você vai voltar à configuração original, que é o primeiro boot, o HD, né? Que é, no caso, este HD aqui, o teu HD. Então você vai voltar à configuração e vai colocar como primeiro na ordem de boot o teu HD. Depois, óbvio, de ter formatado, de ter instalado o teu Windows, está tudo prontinho, você volta lá no setup e reconfigura para que o primeiro boot seja do HD, ok? Então, basicamente, a lógica de configuração de setup é essa, configuração de boot, tá? A gente configurar, acessar o setup para configurar o boot é para alterar essa ordem aqui. Quem vai inicializar primeiro? E se ele não achar nenhum, ele não vai inicializar sistema operacional nenhum, ok? Então, isso é importante a gente entender. Outra coisa, um detalhezinho importante falar aqui, só aproveitar a deixa aqui, é sobre a questão dos defeitos. Então, quando você for falar, por exemplo, que o computador não liga, tá? Quando o computador não liga, significa que ele não liga nada, não acende nenhuma LED, o cooler atrás dele, a ventoinha dele atrás não gira, ele não faz nada. Quando ele liga e não aparece nada na tela, nenhuma imagem em nenhum momento, é um computador que não dá tela, não dá tela, não aparece imagem. E quando ele liga, inicia, chega nessa parte aqui, ó, quando ele chega nessa parte aqui, na parte de boot, antes de inicializar, antes da inicialização do sistema operacional aqui, antes do processo aqui de inicialização do sistema operacional, vamos supor que ele parou aqui ou parou bem nessa parte, ele não está inicializando, ou ele deu um crash, deu um pane bem aqui, no meio da inicialização do sistema operacional, ele não está inicializando, tá? Então é importante a gente saber isso, ok? Mais um detalhezinho, só para finalizar aqui agora, o último, né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu desenhar direito aqui. O último detalhezinho, então, aqui, para deixar bem claro para você, é o seguinte. Você entendendo essa lógica, você consegue já de cara matar alguns problemas, ok? É aqui que mora alguma das charadas aí. Vamos imaginar o seguinte, o teu computador não trava ou não sai desta parte da inicialização, por algum motivo, ele trava nessa área aqui da inicialização, ok? Então, provavelmente não vai adiantar você formatar ele, por quê? Porque a formatação vai afetar o teu HD, e o teu HD vai passar a ser utilizado depois do boot. Antes do boot, o teu HD não é utilizado, ele só é identificado. Depois do boot é que ele vai ser utilizado. Então, se o teu computador ou o computador de quem você for formatar está travando na tela de post, está com algum problema aqui, nessa área, antes de chegar na inicialização do Windows, antes de aparecer aquela logomarca do Windows rodando lá, até aquele ponto ali, que você vai dar até uma piscada na tela, provavelmente ele tem algum problema de hardware, ou algum problema de configuração de setup, tá? Mas não vai resolver, muito dificilmente, na verdade não vai resolver você formatar um computador que está com defeito desse tipo. Vai ser perda de tempo, tá? Então é importante você saber isso. E aí, basicamente, agora vamos para a prática. Vamos entender como acessar essas configurações, como alterar essas ordens de boot, okay? E como fazer algumas configurações de Windows 8 também. Galera, então vamos para mais um passo super importante do curso de formatação, agora depois que você tenha entendido como funciona o boot ou a inicialização do computador. Aqui vamos para a parte prática. Eu tenho um notebook agora da Samsung, esse notebook vem de fábrica com Windows 8, e notebooks ou computadores que vêm de fábrica com Windows 8, para que você tire o Windows 8 e coloque o Windows 7 ou qualquer outro sistema operacional, seja Linux, Windows XP, existem algumas configurações no setup que você deve fazer, além da configuração do boot, que também deve ser feita, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora aqui é ligar este computador e eu vou ter que acessar o setup. Okay? Para mim acessar o setup neste computador da Samsung, especificamente, eu vou teclar várias vezes a tecla F2 do teclado. Alguns outros computadores, um outro computador pode ser a tecla ESC, ou pode ser a tecla F11, F10,
a tecla F12, ou a maioria dos outros é a tecla Delete, ok? Então, bem rápido, eu já expliquei antes o que eu vou fazer, porque é uma parte que tem que ser bem rápido, então eu vou ligar ele agora. E aí eu fiquei pressionando F2 para entrar no setup. Pressionei várias vezes, tá? Não é apertar e segurar, e sim pressionar várias vezes até que ele entre. Tem que ser rápido, porque às vezes ele passa da tela de pulso e aí ele já passa a iniciar o sistema operacional, no caso Windows 8. O que eu não quero, não. O que eu não quero é isso. Eu quero que ele entre no setup. Então tem que ser bem rápido mesmo. Aqui no setup já a gente tem a primeira tela de informação, sysinfo, onde você vai ter ali System Time, System Date, que é a data e a hora, algumas informações específicas do notebook, tá? Se você observar na tela de setup, embaixo você vai poder enxergar as teclas referentes às teclas de atalho. Por exemplo, System Select, né? As teclas de seleção, que são as flechinhas, F5 ou F6, F9. Então preste bem atenção quando você entrar no teu setup, no setup do computador que você for formatar, leia bem essas informações em volta da tela, que elas te ajudam bastante. Outro painel que exibe informações é o painel da direita, onde tem também informações específicas à função que você vai alterar. Então a primeira função que eu vou alterar agora é a função, eu vou vir aqui através das flechinhas do teclado, no menu Advanced, e vou alterar esta configuração aqui. Isso aqui é específico dos notebooks da Samsung e de alguma outra marca semelhante, né, que tem uma BIOS semelhante. Então eu vou alterar esse Fast BIOS Mode, está como Enable, eu vou alterar ele para Disabled, né? Vou alterar ele aqui para Disabled, e aí com a flechinha eu dei um Enter, né? Dei um Enter, ele abriu o menu, com a flechinha eu selecionei o Disable, né? Agora eu vou dar outro Enter, olha lá. Agora ele está desativado. Isso aqui permite que eu debute por pendrive, tá? No caso, no curso de formatação, a gente está utilizando, a gente vai ensinar você a formatar tanto com o Pendrive Tools, que é um pendrive de boot, ou com um CD de instalação, tá? Ou com outro pendrive de boot qualquer. O procedimento é o mesmo. O Pendrive Tools que a gente oferece é um pendrive de boot. Então, se você já tem o Pendrive Tools, você vai poder seguir o mesmo passo. Se você ainda não tem o Pendrive Tools e tem o CD de instalação, então você vai seguir o passo também que eu vou mostrando para vocês aqui, tá? Então, a primeira configuração, essa configuração é basicamente específica da Samsung, tá? Outros setups eu vou mostrar para você depois, outras configurações de outros modelos de setup. O importante é você entender a lógica. Outra configuração é aqui embaixo, que você vai observar, o AHCI Mode Control, tá? Se você observar no painel da direita, quando eu chego nessa função, ele me dá as informações de ajuda sobre esta função, ok? Então ele está me informando aqui que para rodar o Windows 7, o Windows Vista, o Windows 8, eu tenho que deixar essa função como Enable. Então é isso que eu vou fazer, porque eu vou instalar o Windows 7. Se eu for instalar o Windows XP, eu vou deixar como Disable. Então eu vou vir aqui, vou dar um Enter, vou configurar para manual, vou dar um Enter novamente, e aqui ó, 7HCI Mode já está como Enable, perfeito. É essa a configuração que eu quero. Então nessa aba, na aba Advanced, é isso o que eu tenho que configurar. Agora vamos para a aba Boot. Na aba Boot, aqui tem outra configuração super importante quando você tem um computador que vem com o Windows 8 de fábrica, tá? Lembrando que essas configurações de Security Boot, do Security Boot, não são necessárias serem alteradas se o computador que você vai formatar já possuía o Windows XP, ou se já possuía o Windows 7, ou se já possuía Linux, por exemplo. Não há necessidade. Sim, só há necessidade se o computador que você for formatar veio de fábrica com o Windows 8, tá? Lembrando, é importante isso. Então, como o meu veio com o Windows 8, eu vou vir aqui no Security Boot, que está como Enable, vou dar um Enter aqui.
se você observar no painel da direita, ele me dá um warning aqui me informando a respeito do Security Boot. Ok? Então eu vou desativar o Security Boot, porque o Security Boot é um recurso só utilizado no Windows 8. Eu vou desativar e ele me abriu um menu aqui embaixo, no OS Mod Selection, no caso UEFI OS. Novamente olhando no painel da direita, ele me dá mais informações. Ele está me dizendo ali, se eu for rodar o Windows 7 XP ou DOS, eu tenho que configurar para CSM OS e desativar o Security Boot. Ok? Como é isso que eu vou fazer? Eu vou rodar o Windows 7, então eu vou voltar aqui no OS Mod Selection, vou dar um Enter e vou alterar para CSM OS e vou dar um Enter novamente. Feito isso, as configurações para rodar o Windows 7 em uma máquina que tinha o Windows 8 estão encerradas. Agora eu vou salvar essas configurações e ele vai reiniciar o computador e aí eu vou entrar novamente no setup para configurar a ordem de boot. Ok? Então, para mim sair, eu vou vir aqui na aba Exit com a direcional para a direita e vou selecionar a opção salvar e sair, Save e Exit Change, vou dar um Enter. Ele me abre uma janela de confirmação perguntando se eu quero salvar e sair do meu setup, salvar as configurações que eu fiz. Eu vou dar sim, yes, e agora ele vai reiniciar o meu computador. Então agora, antes de ligar o notebook, eu vou conectar o Pendrive Tools, que é um pendrive de boot, na minha USB principal. E aí, com o pendrive conectado na USB principal, eu vou ligar o notebook. Vou ligar e vou pressionar F2 para que eu entre no setup novamente. Liguei e vou pressionar várias vezes a tecla F2 para que eu entre no setup. Então aqui, voltando ao setup, eu vou acessar a aba de boot. As configurações para o Windows 8 já foram feitas. Então aqui na aba de boot, você pode observar que tem a primeira função chamada Boot Device Priority. Ela possui até uma flechinha, uma setinha ali do lado dela, indicando que ela é um submenu. Então eu vou dar um Enter aqui e ele me abriu um submenu. E aqui é o boot menu, que é aquilo que eu expliquei para você na aula teórica. E aqui você pode observar que eu tenho até 8 opções de boot. Então, se ele não achar nada no HD, que é a primeira opção que está aqui, ó, HD, SATA HD, ele vai buscar boot no CD. Se ele não achar nada, ele vai buscar boot por um CD USB, né, um leitor de CD USB. E assim por diante. Um leitor de CD, um leitor de disquete USB. Ok? Outra coisa interessante você observar aqui, que como eu liguei o computador com o Pendrive Tools conectado na saída USB principal, o meu setup já identificou o Pendrive Tools aqui, encontrando ele e mostrando o nome, SanDisk Cruzer Blade. Se você não está usando o Pendrive Tools para dar boot, está usando um outro pendrive, vai aparecer um nome diferente, o nome de um outro pendrive. Ok? Se você estiver utilizando o CD, eu já vou explicar como faz a configuração de boot para o CD. Então, para alterar essas configurações, você pode observar no rodapé as teclas de atalho lhe mostrando F5 e F6 altera as configurações. Então, eu vou usar essas teclas para alterar a ordem do meu boot. Então aqui eu estou apertando F6 e o meu SanDisk Cruzer Blade, que é o Pendrive Tools, que está conectado na USB, vai ficar em primeira posição. Em segunda posição, eu vou colocar o HD, que já está aqui, SATA HDD, Toshiba, deve ser a marca do HD, Toshiba é a marca do HD, e ali provavelmente é um número do modelo. E em terceira opção, o meu leitor de CD. Ok? Então essa é a configuração correta se você for dar boot utilizando o Pendrive Tools ou um pendrive qualquer de boot. Ok? Se você for utilizar para dar boot o leitor, um CD de instalação, um disco de instalação, o que você faz? Você simplesmente, em vez de colocar
o USB HDD SanDisk Cruiser Blade, que é o Pendrive Tools, em primeiro. Eu vou colocar ele para baixo e vou colocar o CD em primeiro. Então, observe que agora o meu CD está em primeiro, né? O meu drive de CD em primeiro, o HD em segundo e o pendrive em terceiro. Então, essa é a configuração correta para dar boot utilizando disco de instalação. Como eu vou fazer utilizando o pendrive? Porque o pendrive é mais rápido para formatar, para não ficar muito comprido o vídeo, então eu vou deixar o Pendrive Tools aqui em primeira opção. Agora eu vou dar um ESC para voltar para a tela anterior. Vou vir aqui na função EXIT, na primeira opção chamada EXIT, Saving Changes, vou dar um Enter, e aqui ele me pergunta se eu quero salvar e sair agora. Então eu vou selecionar aqui o Yes, que está em pretinho, e vou dar um Enter. E vai reiniciar o computador, e aqui ele já reiniciou através do Pendrive Tools. Ele está dando boot agora com o Pendrive Tools. Agora a gente vai ligar esse outro notebook aqui, que é um Sony Vaio. Vamos ligar e vamos entrar no setup também para mostrar qual é a configuração dele. Okay? Então, mesmo esquema, liga e logo fica pressionando. Nesse caso aqui também é F2, pressionando várias vezes. Ó. Ele já entrou no setup. E aqui no setup eu tenho a tela principal, okay? Que tem algumas informações, porém não é relevante. Então aqui eu vou com a setinha para o lado, direcional para o lado, eu vou alterando. Se você observar ali embaixo no rodapé, você pode verificar a ajuda, a assistência. Então busque sempre na tela que vai ter informação de como você navegar dentro do setup. Okay? Então aqui a segunda opção, Advanced, não tem alteração. Security não tem. E Boot. Okay? Lembrando que esse setup aqui é um setup do modelo que não é aquele modelo Huawei, né? Que é próprio Windows 8. Esse já é um modelo tradicional de setup, ok? De notebooks ou netbooks. Então aqui basicamente você vai entrar na função de boot, vai ativar essa opção aqui, ó, External Device Boot, ou seja, que permite configuração de boot de um dispositivo externo. O pendrive está conectado na USB principal também. Lógico que eu liguei o computador já com o pendrive conectado. Agora essa função tem que estar Enable, ok? Se ela tiver Disable, não vai dar boot por pendrive, tem que estar Enable. E aqui, Boot Priority, ou seja, prioridade do boot, External Device. E aqui, Boot Priority, que é a opção do boot que você pode estar configurando e alterando. Então aqui a primeira função está como External Device, que é o dispositivo externo, no caso o meu pendrive. Okay? Então veja que a tradução altera de setup para setup. Então isso que é o que o pessoal mais se confunde. Porém a lógica é sempre a mesma. Okay? Feito isso, configurado aqui, você vai vir no Exit Setup, né? Save Change, né? Salvar as alterações. Vou dar um Enter, ele me pergunta se eu quero confirmar. Eu dou um Sim, Yes. E agora eu vou vir aqui em Exit e vou dar um Sim. Deseja sair? Sim. Agora ele vai reiniciar e ele já vai dar boot direto pelo pendrive. Ok? Olha lá. Deu boot aí já utilizando o Pendrive Tools. Então, no caso do PC, gente, a gente também tem a porta principal. Okay? No caso, a porta USB principal é a que fica localizada embaixo do cabo VGA. Tá? Então, sempre que você for dar boot para o pendrive, recomendo que utilize essa porta. Geralmente ela é a porta mais rápida e a que dá menos problema de boot. Tá? Então, você vai conectar o pendrive com a máquina desligada, obviamente. Conectei o pendrive com a máquina desligada na porta e depois que eu conectei, eu vou ligar a máquina. Okay? Então, no PC, essa é a porta certa de você estar conectando o pendrive para dar boot. Ok? E galera, então agora aqui, esse aqui é um PC, né, de mesa, PC normal de mesa. Vamos entrar no setup dele aqui para mostrar a configuração. Esse setup aqui tem bastante recurso, tá? Mas para configurar para dar boot por pendrive, não tem que mexer em muita coisa. Basicamente você vai vir aqui em boot, aí você vai vir aqui em Hard Disk Device, Drives, né? Vai dar um Enter e ele vai identificar o teu SanDisk Cruiser, que é o USB, o teu pendrive como se fosse um HD externo. Você manda ele para cima, pressionando aqui a tecla aqui, ó, de mais ou de menos, ó, ele foi para cima. E agora
você dá um ESC para voltar, vem aqui, salva e sai as configurações, ele pergunta se você quer salvar mesmo, e sair, dá um OK, importante sempre salvar, ele vai reiniciar. E aí, ele já deu boot pelo pendrive, ó. Pode observar que já está dando boot aí pelo pendrive tools. Okay? Essa BIOS tem outro recurso também, que pode ser que a tua BIOS tenha, o teu setup tenha, que é o boot menu, que é muito melhor do que você ficar mexendo na configuração da BIOS lá. Então, se você tiver a função de boot menu, é bem melhor. Ó, você pode observar aqui, ó, ele informa aqui que para acessar o boot menu dessa máquina, eu tenho que apertar F9, ó, F9 for BBS PubApp, né, que é a PubApp de boot. Tem algumas máquinas que é F8, tem outras que é outra tecla, mas você pode observar na tela de post, bem rapidamente ele informa para você. Aqui eu pausei para você poder observar melhor, mas ele informa bem rapidamente para você. Então, nesse caso aqui F9, em vez de eu ficar apertando no caso Delete para entrar no setup, eu vou apertar F9 para entrar no boot menu. Olha aí, ó. E aqui no boot menu, ele me permite que eu escolha o que eu quero da boot. No caso, eu vou selecionar a opção USB SanDisk, que é o pendrive de boot, né? O pendrive tools. Vou dar um Enter aqui e ele vai entrar direto pelo pendrive, ó. Okay? Então, se o teu setup tiver esse boot menu, procure sempre utilizar o boot menu, é a melhor opção. Okay? No caso dos notebooks com Windows 8, os computadores com Windows 8, você tem que fazer aquelas outras configurações do setup que eu já te mostrei. Ok? Tá? Para a gente fazer a instalação do Windows, é só vir aqui na função distribuições Windows e outras ferramentas, e aqui instalar o Windows 7, 32 ou 64 bits, todas as versões. Lembrando que o Pendrive Tools tem todas as versões: Professional, Ultimate, Home Basic, Home Premium, de 32 e 64 bits. Ok? Então agora eu vou mostrar para você o início da instalação do Windows já. Tá? Ok, então continuando aqui, eu conectei o Pendrive Tools na USB, liguei o computador, aqui eu estou no menu principal do Pendrive Tools. Lembrando que o Pendrive Tools que a gente oferece aí tem várias ferramentas, entre elas todas as versões do Windows 7, é por isso que a gente vai utilizar ela aqui. Ó, então eu vim aqui nessa função, instalar o Windows 7, 32 ou 64 bits, todas as versões, e vou dar um Enter. Lembrando que se você não tem o Pendrive Tools ou você está utilizando um pendrive de boot, não vai ter esse menu, vai entrar direto na instalação do Windows 7, né? Porém provavelmente não vai ter todas as versões do Windows. Ou se você está utilizando o CD, também não vai ter esse menu, basicamente vai entrar na próxima tela que eu vou te mostrar agora aqui, que é essa tela, que é a tela de início de instalação, do programa de instalação do Windows 7. Aqui a gente já está iniciando o programa de instalação do Windows 7, tanto se você for formatar utilizando o Pendrive Tools ou se você for formatar utilizando o CD de instalação que você aprendeu como baixar lá nas primeiras aulas e como gravar. O procedimento é exatamente o mesmo, não muda nada, tá? Então, aqui eu cliquei em português, no idioma. Agora eu vou clicar aqui em avançar, ok? Não precisa alterar essas caixas de seleção, já está em português, Português Brasil ABNT. Vou clicar em avançar. E agora eu vou clicar em instalar agora. Então, gente, essa é uma das vantagens aí de ter o Pendrive Tools, é que você tem todas as versões do Windows 7, tanto de 32 bits quanto de 64, dentro de apenas um pendrive. Você pode basicamente escolher aqui qual versão você quer instalar. Então eu tenho aqui Starter de 32 bits, Home Basic, Home Premium de 32 bits, Ultimate de 32 bits, Home Basic de 64, até a Ultimate de 64 bits. Ok? Então basicamente você escolher. Qual é a vantagem de você poder ter essa função? Primeiro você não precisa baixar cada versão dele, né? Você pode utilizar. Outra vantagem é a seguinte: por exemplo, o computador que eu tenho aqui, eu possuo a licença do Windows 7 Home Basic de 64 bits. Então eu vou pegar e vou instalar o Windows 7 Home Basic de 64 bits, e quando ele me pedir o número de serial, eu vou utilizar o serial que tem na etiqueta localizado embaixo do meu notebook, com, né, a licença do Windows 7 Home Basic oficial. Dessa maneira eu vou ter o Windows 7 original instalado na minha máquina.
tá? A maioria das pessoas, a maioria dos computadores que são comprados em loja, ele já possui uma dessas licenças. Então, basicamente, é você escolher qual a licença que você quer e aí você instalar, utilizar a licença do Windows que veio no teu computador. Essa licença, como eu já falei, é localizada embaixo do notebook ou, em caso de PC, na lateral ou atrás do PC. É importante você dar uma lida no nosso material didático, que é o Manual da Formatação 2.0, onde eu falo bastante sobre essa questão de licença, né? Como é possível você utilizar, você vai ter lá um modelinho da etiqueta da licença. Neste caso, eu tenho a licença do Windows 7 Home Basic de 64 bits. Neste computador possui a licença, foi adquirida a licença do Windows 7 Home Basic de 64 bits. Então, é essa que eu vou instalar. Eu selecionei ela aqui e vou clicar em avançar. Agora eu vou aceitar os termos de licença aqui, né? Dar uma olhada aqui, os termos da Microsoft. Clica em avançar. Aqui você vai ter duas opções. A opção de atualização, onde ele não formata o teu HD, ele simplesmente vai apagar as pastas que tem lá dentro e recriar uma outra pasta com o sistema, que não é recomendado em casos em que você tenha vírus no computador ou o HD tem algum problema. O melhor mesmo é formatar completo, tá? Então, você tem a segunda opção aqui, que é a personalizado avançado, tá? Essa é um pouquinho mais complicada, mas é essa que eu vou te explicar agora, tá? Então você vai dar um clique aqui. Essa parte aqui é a parte onde você vai particionar o teu HD, vai trabalhar com as partições do teu HD, ok? Então é importante você entender o seguinte: observar que aqui eu tenho disco 0, partição 1, 100 MB, disco 0, partição 2, 100 GB, 97.6 GB, disco 0, partição 3, 368.1 GB de espaço, de tamanho de armazenamento. E aí eu tenho aqui o disco 1, partição 1, Drive Tools. Isso aqui é importante você saber, ó. Se você tem o pendrive Tools, se você está formatando o computador com o pendrive Tools, que é um pendrive de boot, ou qualquer outro pendrive de boot, vai aparecer isso daqui. Esse aqui é o pendrive, então não pode se alterar essa partição aqui. Não pode se mexer em nada nessa partição, senão você vai danificar todo o teu pendrive e o teu programa de instalação, ok? Você vai mexer só no disco 0, ok? Disco 0 indica que é o mesmo HD, tá? Então, como a gente deve particionar, formatar e apagar essas partições? É bem simples. Você vai selecionar, por exemplo, a primeira partição aqui, vai clicar em opções de unidade, aí você vai excluir a primeira partição, clicando aqui em excluir. Ele vai te abrir uma janela de confirmação, você vai dar um OK, informando que os seus dados serão perdidos, né? Importante já ter feito o backup, lembra que a gente teve a aula de backup já. Depois, você vai observar que ele ficou como espaço não alocado. Perfeito, é isso mesmo que tem que ficar. Agora, disco 0, partição 1, de 97,6 GB, vamos excluir também. Mesmo procedimento, dá um OK. E por último aqui, disco 0 de partição 1, de 368.1 GB. Selecionei ela aqui, deixei azulzinho, cliquei em excluir, também vou confirmar. Observe que eu não mexi na partição Drive Tools aqui, tá? Aqui é nosso pendrive. Se eu alterar isso aqui, vai estragar o pendrive. Estragar o software do pendrive, na verdade, né? Agora, eu tenho um HD que não possui partição nenhuma. Lembram da aula de sistema de arquivo? Então aqui eu não tenho nenhuma partição, nenhum índice, ok? Nenhum índice no meu HD. Eu vou ter que criar um agora. Vou particionar ele agora, clicando aqui em novo. Aqui eu posso selecionar a seguinte função, a seguinte forma de particionamento. Então eu posso escolher o tamanho total do meu HD. Eu tenho um HD de 465.8 GB de espaço total. Então eu posso ocupar o espaço total e clicar em aplicar. Daí ele vai me perguntar, ele vai me informar aqui que ele vai criar uma partição de sistema. Vou dar um OK, é normal.
nessa janela aqui, você vai observar que ele criou a partição de sistema e a partição 2. Tá? Essa partiçãozinha de 100 MB é normal o Windows 7 criar, tá? O Windows 8 também cria, o Windows Vista, se eu não me engano, também cria. E a partição 2 vai ser a tua unidade C. Quando você entra lá no meu computador, lá você localiza a unidade C, é onde vai ficar tudo misturado, o teu sistema operacional Windows, os teus programas e os teus arquivos todos misturados. Então, aqui vai ficar de uma maneira onde que todos os teus programas, arquivos, documentos, o próprio sistema operacional Windows vão ficar todos misturados em uma partição. Tá? Este é um modelo de particionamento. Pode ser utilizado? Pode. Tem algum problema se você utilizar assim? Não. O computador vai ficar mais rápido se você utilizar assim? Não vai fazer diferença. Tá? Aí tem um segundo modelo de particionamento, que eu vou te mostrar agora. Então eu vou excluir novamente. Por exemplo, se você fosse utilizar esse modelo de particionamento que já está aqui, basta você clicar em avançar e seguir. Tá? Mas agora eu vou te mostrar um segundo modelo de particionamento. Aproveitando que a gente está aqui, eu vou excluir essa partição aqui, né? Vou te mostrar o segundo modelo. E nesse segundo modelo de particionamento, a gente vai criar duas partições. A primeira partição, quando a gente fala em partição, a gente está falando em dividir virtualmente o teu HD em dois pedaços. Tá? Então eu vou criar o primeiro pedaço, que vai possuir o tamanho de 100 GB. Tá? Você pode observar que ele está contando em megabytes aqui, então eu vou ter que digitar aqui 100.000 megabytes, que dá um total de 100 GB, tá? Em média 100 GB. Vou dar um aplicar, ele me informa que vai ter que criar aquela partição de sistema, uma partiçãozinha de 100 MB. Ok, então agora você pode observar, disco 0, a partição 1 reservada pelo sistema, é a partição que o Windows mesmo cria, isso aqui eu não tenho acesso, a gente não tem acesso, fica oculta para nós essa partição. A partição 2, que é a partição de 100 GB que eu acabei de definir. E então agora eu tenho um espaço não alocado, ou seja, um espaço sem partição de 368.1 GB que eu vou utilizá-lo, agora eu vou criar ele agora, e esse espaço eu vou utilizá-lo para guardar os meus jogos, minhas músicas, as minhas fotos, os meus programas, os meus documentos, todos separados nesta partição, neste espaço do HD. Tá? E este espaço do HD de 100 GB que eu acabei de criar, vão ficar localizados, vão ficar gravados todos os meus programas instalados no computador, programas que já estão instalados no computador, ok? No caso, o Microsoft Office, se você tiver o Microsoft Office, o LibreOffice, o antivírus, o próprio Windows vai ficar tudo aqui dentro, né? Todos os programas que você instalar vai ficar nessa partição. E os teus documentos, obviamente, vão ficar aqui, tá? Vou criar aqui, agora clico aqui em novo, é o espaço total que sobrou, vou dar um aplicar. Ok, agora ele criou a partição C, no total de 97.6 GB, e a minha partição D, dois pontos, que é de 368.1 GB. Ok? Outro detalhezinho importante, qual é a vantagem de você ter um particionamento desse estilo? Tá? A vantagem de você ter esta segunda partição aqui é que vamos supor que os teus arquivos estejam salvos aqui dentro, teus filmes, tuas músicas, teus jogos, todos guardados aqui dentro, e você quer formatar o teu Windows, né? Vamos imaginar que teu Windows lá tenha danificado, tenha pegado algum malware lá e você quer formatar ele. Então você vai pegar e vai simplesmente, neste processo, você vai simplesmente formatar só essa partição aqui, ó, só a partição de 100 GB, que é aqui que vai estar o sistema. E não vai alterar os seus documentos aqui, os seus arquivos que vão estar na partição D, tá? Então é por esse motivo que as pessoas particionam em duas partições, porque elas querem manter os seus arquivos em um espaço separado dentro do HD e o sistema operacional, no caso o Windows, em outro espaço separado. Desta maneira eles vão poder formatar só esta parte e não mexer nesta parte, ok? O HD vai ser apagar metade, vamos dizer como se fosse só metade do disco.
e a outra metade continua intacta com os teus documentos, com os teus arquivos, tá? Vantagem desse particionamento, eu já falei, é você poder formatar, né? Tem todas as vantagens, porém tem um detalhe. Se você vai formatar para uma pessoa que não conhece nada de como, conhece pouco de informática, não sabe como salvar os arquivos na partição D, ela pode ser que ela salve todos os documentos dela na partição C, que por padrão o Windows vai definir, onde quando ela salvar, vai salvar por padrão na partição C, que é a partição de 97.6 GB. Então essa é uma desvantagem. Aí você teria que ensinar a pessoa ela a salvar aqui na partição D. Senão ela vai começar a salvar coisa aqui dentro e aqui vai ficar lotado e vai dar como disco cheio. Tá? E ela vai ter um espação sobrando aqui e não vai saber utilizar. Então recomendo que, se você vai formatar o computador e quem vai utilizar é uma pessoa bem leiga, crie uma partição só, tá? Ou você ensine ela, utilize esse tipo de particionamento biparticionado, com duas partições, e aí você ensina ela a salvar os documentos na unidade D. Tá? Aí fica ao teu critério. Eu vou utilizar esse sistema de partição, né? Agora eu vou clicar aqui em formatar, vou dar um OK. Vou clicar aqui na partição 3, vou formatar também, OK. E jamais formatar o Drive Tools aqui, que é o nosso pendrive. Agora aqui, cliquei, vou seguir esse modelo de particionamento, agora vou clicar em avançar. Agora ele já está iniciando aí o processo de cópia de arquivos, instalação dos recursos, é só você aguardar. Concluindo a instalação, ele reiniciou uma vez, né, o computador, a gente pausou o vídeo porque senão fica muito comprido, mas ele reiniciou uma vez. Na inicialização não se deve dar boot por pendrive, ele vai iniciar pelo HD. Se você estiver utilizando o Pendrive Tools, você vai só dar um Enter naquela primeira opção, iniciar pelo primeiro HD. Se você estiver utilizando o CD de instalação, não precisa fazer nada, é só deixar que ele vai... Talvez ele peça para você pressionar uma tecla para continuar, se não vai precisar pressionar tecla nenhuma, é só deixar que ele vai continuar o processo de instalação tranquilamente, não precisa mexer em nada, tá? Caso você tecle um Enter ou você inicie, você vai voltar da estaca zero, começar a formatar tudo de novo. Então não, basicamente deixe que ele continue normalmente. Outro detalhe importante é você não tirar o disco, o DVD de dentro do drive, ou se você estiver instalando por pendrive, também não desconectar o pendrive da USB, porque ele ainda está utilizando o pendrive para continuar instalando. Okay? Então, continua com o pendrive, porém na hora que ele reinicia, você deixa ele iniciar normalmente pelo HD. Não inicia o processo de instalação novamente. É normal a tela piscar algumas vezes, porque ele está configurando os drivers básicos do Windows. Então, não se assuste, normal. Nessa parte do concluindo a instalação, algumas vezes acontece em alguns computadores, o Windows 7 Service Pack 1 especificamente, ele não configura, não consegue configurar um hardware específico. Então aí ele pode dar alguma mensagem, Cloud Not Hardware identificado, um X vermelho na tela, ele vai dar uma mensagem aí, mas é bem simples de corrigir, de resolver. Inclusive a gente tem um vídeo no YouTube, um vídeo no nosso canal lá no YouTube, de como resolver esse problema. A gente vai colocar até esse vídeo aqui na descrição, aqui na nossa página aqui embaixo, você vai poder assistir esse vídeo se você quiser. A gente vai colocar um link aqui, caso aconteça isso, tá? Mas é porque pode acontecer em alguns computadores, outros não. Então a gente tem o vídeo aqui, caso alguma vez aconteça com você, é bem simples de resolver. Okay? Terminou praticamente aqui, já concluiu a instalação. Agora eu basicamente vou digitar aqui o nome de usuário deste computador, que vai ser o nome do teu primeiro usuário. Eu vou colocar aqui Samsung. Vou clicar em avançar. Uma senha para o teu usuário, você pode definir, eu não vou definir nenhuma agora. Aqui uma dica da senha. É aquela senha que quando o computador liga, ele pede. E avançar. Nessa parte aqui é onde você vai digitar a chave do produto. Okay? Basicamente é o seguinte, se você tem a licença, como é o meu caso, eu tenho a licença do Windows 7 Home Basic, eu vou digitar aqui
E, obviamente, na edição aí a gente vai ter que apagar, para uma licença não ficar exposta. Eu vou digitar e aí eu vou avançar para concluir a instalação normalmente. Se você não tem nenhuma licença do Windows, você pode deixar em branco, desmarcar aqui o quadradinho ativar o Windows automaticamente e clicar em avançar, que provavelmente o teu sistema vai funcionar por 30 ou 60 dias ainda, né? Até você conseguir uma licença, né, para que você possa utilizar. Mas você vai poder utilizar ele por 30 ou 60 dias sem que ele te, de uma maneira avaliativa, de uma forma avaliativa. Okay? Mas o ideal é que você utilize com uma licença. Então eu vou colocar aqui agora a minha licença, que é aquele número de serial que está localizado embaixo do notebook, né? Geralmente está localizado embaixo do notebook. Como eu vou colocar a licença, vou marcar o quadradinho ativado automaticamente e vou clicar em avançar. Então aqui nessa parte as configurações do Windows, tá? De atualização. E eu recomendo que você faça o seguinte, tá? Por enquanto a gente vai marcar aqui o que ele não recomenda, mas o que eu recomendo para você agora. Depois a gente vai fazer uma configuração específica de segurança, que é melhor do que as deles aqui. Se você marcar recomendado aqui, ele vai começar a baixar um monte de atualização. Aqui também. Então melhor perguntar depois, tá? Depois a gente configura certinho. Vou mostrar para você como configurar da melhor maneira. Cliquei ali, ele pegou a data e a hora, né? Está configurado aqui. Basicamente clica em avançar. Você pode ajustar aqui, clicando, ajustando também. E agora ele vai finalizar as configurações do Windows, né? Agora a gente tem que aguardar. Ele já vai finalizar. E aí o Windows vai estar formatadinho, prontinho para ser utilizado. Prontinho não, 100% não, porque ainda tem bastante coisa para a gente fazer. Configurar os drivers, instalar os programas adicionais, fazer configurações de otimização. Então, fique atento. Então ainda tem mais coisa para a gente ver aí na frente. Então só aguardar, ele vai finalizar agora. Ele reiniciou aqui agora pela última vez, tá? Essa vai ser a última reinicialização dele. Lembrando que a mesma coisa que aconteceu da primeira reinicialização, não preciso fazer nada, só clicar, só apertar o Enter aqui, continuar boot pelo primeiro HD padrão, se você estiver utilizando o Pendrive Tools. Se você não estiver utilizando o Pendrive Tools, vai estar utilizando o CD, ele vai passar normalmente, tá? Ele vai aparecer em cima ali, pressione qualquer tecla para continuar do DVD, você não precisa apertar nada, é só esperar, ele passa daquela tela e já vai para essa tela que você está vendo agora, iniciando o Windows, que é a última reinicialização, e o sistema vai estar praticamente concluído, né? Logo para você estar utilizando. É isso aí, ó, nosso sistema operacional Windows 7 instalado completinho aqui no nosso computador. Olha aí, ó, né? Então ele já configurou com alguns drivers padrão o áudio, você pode observar, o áudio já está funcionando, tá? Porém a gente vai instalar o driver de áudio mesmo assim, para que ele ative todos os recursos de áudio, né? Olha aqui o menu iniciar, ok, tudo funcionandinho. Você pode ver que a resolução da tela está estranha, ele está meio, a placa Wi-Fi, a rede Wi-Fi não está funcionando ainda, tá? Por quê? Porque não tem driver configurado. Tudo isso a gente vai ver nas próximas aulas, como configurar os drivers, como restaurar os backups, né? Como você otimizar o Windows, mesmo agora, depois de formatado, tem algumas otimizações que você pode fazer, ok? Só vou mostrar mais uma coisa aqui. Olha só, eu cliquei no menu iniciar, cliquei em computador, e aqui você vai ver que quando eu particionei o HD naquela parte de particionamento, eu defini o disco local C, que é esse aqui, de 97,5 GB. Aqui está localizado toda a instalação do meu Windows, ok? E o disco local D, que vai ser o espaço onde eu vou salvar os meus arquivos, fotos, filmes, né? Todos os meus documentos eu salvo aqui, tá? E aqui eu tenho o Pendrive Tools, né? Com todos os outros programas que a gente vai utilizar para concluir a instalação, certo? Aqui é a unidade de CD, está vazia, a gente está utilizando o formato totalmente pelo Pendrive Tools, totalmente utilizando o Pendrive Tools. Então, gente, é isso aí. A gente vai ficar no aguardo agora. Na próxima aula, a gente vai ver todo o restante da formatação. Ok? Até lá. O ícone da Wi-Fi aqui já alterou e agora já está aparecendo as torrezinhas
da conexão de rede wireless, tá? Isso identifica que a tua placa de rede wireless já está configurada corretamente. Está concluindo